Dando início à gravação da aula de Princípios de Empreendedorismo, turma 5º G, estamos no dia 23 de março. Antes aqui da gravação, fiz a chamada 2 vezes, tá? Vou fazer uma terceira chamada, né? Vocês estão aí observando nesse momento aí da chamada. Deixa eu colocar aqui já no curso, tá? Agora vocês estão visualizando o Moodle, tá? Também houve um questionamento antes do início da gravação sobre a avaliação. Eu vou abrir a planilha de atividades, explicar as nossas próximas atividades. Aulas de empreendedorismo costumam ter aquelas provas clássicas, aquelas provas, né, que a gente dá um trabalho, uma avaliação ou presencial ou remota. Então, a gente não deve ter isso, tá? O que a gente deve ter agora é a apresentação do case empreendedor. É uma atividade em grupo, tá? Em grupo. Então, já vou explicar aqui que deve acontecer no início de abril. Okay? A gente tem que ver como vai ser feito essa atividade. Muito possivelmente ainda no ambiente híbrido. Então, a gente pode até definir, tá? Peço aí para vocês avaliarem, a gente pode definir isso na próxima aula, né? A apresentação do case vai ser só em abril, tá? A gente vai precisar de 2 semanas, a gente tem muitos grupos aqui, tá? Bom, eu vou nesse momento, então, abrir a planilha, tá? Estamos aqui no dia 23, tá? No dia 23, eu atualizei a apostila, fiz uma pequena atualização só de 2 referências bibliográficas, tá? Então, aqueles que salvaram a apresentação anterior, se puder atualizar, tá, com esse link, tá, que está aqui e que eu já deixei aberto aqui, eu preparei a aula no início e já deixei aberto aqui no meu no Moodle, né, da sala de aula, né? Não tem ninguém na sala de aula, mas se tivesse, estaria nesse momento aqui no DataShow, tá bom? Mas estão visualizando aí nesse momento, pelo menos o meu monitor aqui, o meu celular, eu entrei como um participante, só para visualizar o que vocês estão visualizando, né? Então, vocês estão vendo nesse momento, né, essa atividade. Ainda no dia 23, eu atualizei a planilha de princípios de empreendedorismo dessa turma, o 5º G, com uma atividade que já venceu. Essa atividade que venceu foi a atividade do dia, vamos dar uma olhadinha aqui, essa daqui da aula passada, tá? Na aula passada, eu já coloquei uma atividade do perfil empreendedor, que é a próxima atividade. Ó. Vou abrir essa atividade, tá? Ela vence, tá? Ela vence no dia 1º de abril, vence na semana que vem. Então, vai ter uma aula antes, e no final dessa semana, a gente vai estar aí vencendo o prazo dessa atividade. É importante que vocês entreguem. A grande maioria entregou a primeira atividade. Só teve 2 alunos que não entregaram. Tá? A gente já vai checar aqui. Não sei se são alunos ativos, tá? Ou alunos que só perderam a atividade. Tá? A gente já vai comentar isso. Tá? Então, no tópico, tá, da semana passada, tá, nós temos o link dessa atividade. Eu peço para vocês observarem. Essa atividade é uma atividade ligada ao perfil empreendedor. Deixa eu abrir ela de novo aqui, ó. Tá? Eu vou trabalhar com essa atividade, começar a trabalhar na aula de hoje e vamos fechar essa atividade na semana que vem. Mas é uma atividade que vocês já podem começar. É uma autoavaliação, é um levantamento. Tá? Estou pedindo para vocês se autoavaliarem numa escala de 0 a 10, de 3 aspectos, né, que vocês vão, inclusive, trabalhar no case empreendedor. Eu gostaria que vocês se autoavaliassem no aspecto que qual é o grau de criatividade e de inovação que você tem. Você é uma pessoa criativa? Você é uma pessoa que pensa de forma diferente? Você é uma pessoa que tem ideias de forma, né? Você é uma pessoa que o lado direito do cérebro é um lado privilegiado em relação ao lado esquerdo do cérebro. Na maior parte de vocês, a maioria de vocês são da FCI. Vocês têm uma formação de exatas, assim como eu sou engenheiro elétrico.
né? Sou alocado lá na escola de engenharia. Eu penso de forma muito racional, de forma muito lógica, de forma muito planejada. Vocês, como são? Possivelmente o pessoal da FCI também deve ter um perfil parecido. Então, a avaliação que dão essa questão de inovação é uma avaliação um pouco mais baixa do que, por exemplo, o item de planejamento. Tá? Mas esses aspectos a gente vai trabalhar aqui durante o finalzinho da aula e no início da aula que vem. Na aula que vem eu vou ficar dedicado, tá, a essa atividade. Mas isso aqui vocês já podem começar a fazer, inclusive está aí na apostila, tá? Quiserem já ir adiantando. Tá? Então, tem 3 aspectos aqui que a gente vai estar trabalhando. E peço para você fazer uma análise SWOT, um aspecto de pontos fortes e pontos fracos dessas 3 atividades. Quais são as mais relevantes? Que eu sou bom, eu sou um líder, tá? Eu sou planejado, eu trabalho bem com recursos financeiros, etc, etc. Pô, eu não sou uma pessoa criativa, o meu network não é bom, tá? Preciso melhorar isso, tá? E sugerir ações que vocês vão fazer para os pontos fracos. Pô, eu não estou com network legal, vou colocar o meu currículo no LinkedIn, tá? Eu vou participar mais de eventos, né? Nesses eventos a gente conhece gente. Essa aula de princípios de empreendedorismo presencial é uma aula legal para você desenvolver network, porque tem pessoas de unidades diferentes, né? Então, vamos trabalhar, né, com esses aspectos. Mas volto a falar, né, isso daqui a gente vai, né, trabalhar semana que vem, lembrando que no final de semana que vem é para entregar essa atividade. Tá? Mas é uma atividade bem simples. Tá? As atividades aqui, em princípios, elas só tem que ser. Aqui parece que eu estou numa sala bem assídua e dedicada, né, tanto que a maior parte entregou a primeira atividade. Ok? Então, isso daqui está no dia 16. No dia 9, 2 semanas atrás, tá? Houve a atividade que vocês já entregaram, tá? Essa atividade do perfil empreendedor, tá? Que é baseado nesse encarte aqui, ó. Né? A maior parte de vocês entregou bem, tá? Um outro ele foi econômico no trabalho, né? Poderia ter desenvolvido, teve também, foi bem uma curva de Gauss, né? O pessoal que lembra de estatística lá, a grande maioria ficou na média ali, 8, 9, né? Alguns extrapolaram, aprofundaram melhor no trabalho, tiveram uma nota melhor, uma nota máxima. Outros foram mais econômicos, ou teve o pessoal que não entregou. Tá? O pessoal que não entregou, obviamente, ficou sem essa avaliação. Eu vou fazer uma devolutiva na segunda semana de abril, tá? E aí o pessoal que não entregou, a gente pode conversar um pouquinho sobre formas, né, se a avaliação ficou, se tiver muito baixa a média, a gente avalia uma forma de vocês poderem compensar isso. Ou mesmo lá no finalzinho do curso, tá? Mas a ideia é, até porque essa atividade tem um peso um pouco menor, peso maior é a próxima atividade e a atividade da apresentação do case, tá? Então, a aula do dia 9 foi isso. A aula do dia 23, aí só tem os slides, sempre o link da aula, tá? Observe que eu sempre disponibilizo o link da aula anterior, ó, tá? Não disponibilizei aqui no dia 16, foi falha minha, tá? Na semana passada. Eu vou colocar o link aqui, eu achei que estava o link aqui, tá? Eu já baixei o vídeo, tá? Assim que eu chegar no meu computador, eu vou disponibilizar a aula da semana passada aqui. Bom, falha minha aqui, tá? Eu já baixei o vídeo, tá no meu canal do YouTube, eu só não coloquei o link. Isso eu coloco ainda hoje para vocês, tá? Ok? Então, todas as aulas têm isso. Vamos voltar à aula de hoje, tá? Na aula de hoje, a gente tem a planilha. Tá? Vou abrir essa planilha. A planilha aqui está desconectada, então vamos conectar a planilha novamente, né? Ok, deixa eu abrir a planilha aqui. Ela tá, baixei aqui no computador da sala. O computador, eu não tenho 2 telas aqui, eu me perco um pouquinho. Eu vou compartilhar a planilha com vocês, né? A planilha eu preciso compartilhar. Vocês estão vendo a planilha agora nesse momento. Eu vou fechar um pouquinho o chat, tá? Porque senão eu não consigo ver de novo a planilha de uma forma adequada.
eu abrir um pouquinho mais a planilha. Vocês estão vendo a planilha atualizada, vocês podem baixar essa planilha, tá, no Moodle, tá? Só para conferir, tá? Já deixei a atividade do trabalho 1. Observe que as próximas atividades são o trabalho 2 e o trabalho 3. Inclusive, já foi aberto o acesso ao TIA, tá? Já foi aberto o acesso ao TIA, então a gente deve estar colocando no TIA já essa primeira atividade, esse primeiro trabalho. Talvez eu espere a semana que vem, né? Semana que vem a gente vai ter a segunda atividade, que é essa que eu comentei. Então, aí eu talvez lance as duas juntas aí, tá? Para fechar a média desse semestre, tá? Vamos ter o trabalho 3. O trabalho 3 é o case empreendedor, tá? Teoricamente, esse case seria um case para apresentação em grupo e presencial, mas como a gente vai estar ainda no período de aula híbrida, tá? Muito possivelmente vocês vão preferir apresentar esse case remotamente. Mesmo quando veio o pessoal aqui na presencialmente, a gente chegou a ter aqui uns 8, 9 alunos, de uma turma de 35, né? Nós temos aqui 36 alunos, né? A maioria preferiu ainda, né, não se deslocar até o campus, né? Eles têm essa alternativa, né? Se eu tivesse essa alternativa, eu também estaria dando aula em casa, né? A Tainá colocou uma questão aí, Tainá, já abro o meu chat aqui, eu já verifico, tá? Então, nós vocês têm essa alternativa, tá? A gente pode definir isso na semana que vem, se a gente já define, né, que essa apresentação vai ser toda remota, tá? Pessoal que preferir vir aqui no campus, tá? Tudo bem, não tem problema. A apresentação só é importante que todos os grupos estejam presentes. A apresentação vai ser composta do envio do PowerPoint, tá? Pelo Moodle, já tem um link lá no Moodle, a gente vai, semana que vem a gente observa esse link de novo, tá? E da apresentação. Como a gente tem no Zoom aqui a possibilidade de vocês fazerem a apresentação remota, né? A gente pode também combinar de definir esse meio, né? O pessoal que preferir estar presente, né? Faz a apresentação presente. Essa apresentação é a apresentação de um case empreendedor, ok? Vou abrir o Moodle daqui a pouco de novo e eu mostro como é que vai ser feito isso. Observe que vocês estão em grupos aqui, ó. Por exemplo, o primeiro que tem aqui é o André Felipe. O André Felipe está no grupo 7. Já o Caleb está no grupo 9. Já o Carlos Manuel está no grupo 1. Por que eu numerei os grupos? Porque vocês têm algumas alternativas nesses cases. No case, você pode entrevistar um empreendedor que você conheça, que o grupo conheça, e fazer uma apresentação dessa entrevista, identificando no entrevistado as principais características empreendedoras. Entrevista rápida, hein? Entrevista, a gente não tem mais do que 10 minutos por grupo aqui. Nós estamos com 9 grupos aqui, tá? 9 ou 10 grupos, né? E a gente tem apenas 2 aulas, né? A primeira aula e a segunda aula, né, de abril. Então, não temos. Possivelmente, eu vou dividir o grupo de 1 a 5 na primeira aula e o grupo de 6 até 9, 10 na segunda aula, né? Então, a gente vai ter, né, deixa eu ver se são 10 grupos aqui. Então, são 9 grupos. Então, possivelmente, eu vou ter 5 grupos na primeira aula, tá? E 4 grupos na segunda aula. Como é que vai ser a primeira aula? Será o grupo de 1 a 5. A segunda alternativa, tá, que vocês têm é de apresentarem um empreendedor de uma empresa unicórnio, que eu já coloquei lá no Moodle, a relação de empresas unicórnios de 2021, são 11 empresas. Tá? Então, o primeiro grupo pega a primeira empresa unicórnio, o segundo grupo pega a segunda empresa unicórnio e estuda essas empresas, principalmente os empreendedores ligados a essas empresas. Tá? Obviamente que vocês vão procurar na internet
informações desses empreendedores, vídeos desses empreendedores para conhecerem a história desse empreendimento. Sempre lembrando que isso tem que ser apresentado em 10 minutos. Não tenho mais do que 10 minutos por grupo. A terceira possibilidade é você escolher um empreendedor que o grupo ache legal. Vou escolher o Elon Musk, tá? Do SpaceX, por exemplo. Conhecem, não sei o quê. Então, também é uma terceira alternativa. Em todos esses 3 casos, o que vocês vão avaliar é a mesma avaliação que vocês fizeram de vocês, daquelas 13 características, vocês vão avaliar o empreendedor, juntamente com o histórico, juntamente com a atual situação do empreendedor. Então, são 3 aspectos que vocês vão apresentar. Estou respondendo lá uma questão que houve no início, essa é a nossa prova. Né? Então, essa apresentação em grupo, tá? Por isso é importante que todos estejam em grupo. Nós temos aqui, nessa sala, todo mundo está em um grupo. Muito bom. Sala ativa. Felizmente, não tem ninguém sem grupo. Então, ninguém vai correr o risco de não ter essa nota. Tem uma outra sala de princípios, que é o pessoal de letras, que tem 10 ou 20, 10 ou 15 que estão sem grupo. Uma situação muito mais complicada, uma sala muito menos participativa. Né? Então, essa sala, inclusive, a gente viu aqui presencialmente que muitos vieram presencialmente nas 2 aulas presenciais que nós tivemos. Bom, temos aqui alguém no chat, que é a Tainá. A Tainá está perguntando aqui, professor, na semana híbrida, depois da semana de prova, não tem aula, só na presencial. Não sei o que você chama de semana de prova, Tainá, se for a primeira semana, tá? A gente vai ter uma devolutiva, tá? O que é uma devolutiva? É uma aula dedicada aí para a gente poder avaliar se tem alguma dúvida, se tem alguma atividade que você tem dúvida, né? Como se fosse uma prova, mas a gente não tem prova, a gente tem trabalho, então eu faço uma devolutiva sobre os 3 trabalhos. Isso é obrigatório. Tá? É obrigatório a gente ter uma aula de devolutiva para vocês poderem fazer o feedback. 4 e 8 não tem aula? Não. 4 e 8 são dedicados aos cases, vai ter chamada normal, tem aula normal. O Carlos se perguntou se atrapalha as apresentações. Vamos ver aqui. Deixa eu pegar o calendário. Carlos, eu não tenho ele de cabeça. Só um segundinho. Realmente, no dia 13, as nossas apresentações, elas seriam, tá, em abril, no dia 6 e 13 de abril, que é a quarta-feira, 6 e 13 de abril. Alguém está falando aqui que tem um evento na escola, na FCI. Semana de palestras. Obrigado aí por ter avisado. Eu vou ter que avaliar isso, porque como eu não sou da FCI, eu não estava a par disso. Vocês estão me informando nesse momento sobre a semana de palestras de 4 a 8 de abril. O Carlos acabou de me informar aí, né? Deu uma risadinha aí, né, Carlos? Deixa eu ver aqui como é que vai ficar. De 4, nós teríamos dia 6. Teríamos dia 6, isso é problema. Isso vai ser problema. Tá? Eu vou avaliar. Tá? É lei de Murphy, né? Lei de Murphy. Todo mundo conhece a lei de Murphy, né? Então, isso é complicado. É complicado. Eu vou avaliar como vai ser feito. Tá? Uma alternativa, por exemplo, é a gente não ter as apresentações. Tá? Eu vou avaliar e vocês só entregarem o PowerPoint. Temos uma sala, é lei de Murphy. Temos uma sala grande, estamos numa sala pequena, a sala 404, quem já esteve presencialmente aqui viu que ela é pequena. Quando todo mundo vier na sala, a sala vai encher, tá? Vai ter lugar. Lugar tem, né? Porque ela tem 48 lugares. Mas a gente vai ficar bem juntinho, né? Quer dizer, distanciamento social, né? Inclusive a questão da máscara, né? A questão da máscara virou alternativa, né? Mas a recomendação é que haja uso de máscara quando não houver distância social. Aqui, por exemplo, estou sozinho aqui na sala, eu tirei a máscara. Se eu tiver gente na minha frente aqui, eu vou ter que usar máscara,
né? Pelo menos acho que esse é um critério de bom senso. Vamos ver aqui. O fechamento da nota N1, tá? Ela acontece, o fechamento da nota N1, ela acontece até o dia 15, até o dia 15 de abril, eu preciso fechar, tá? Eu preciso fechar essa nota, então não temos mais tempo, né? Então, possivelmente o plano B aqui que a gente vai ter é suspender, né, as apresentações, né? Eu vou avaliar melhor isso, tá? E na semana que vem a gente bate o martelo, mas possivelmente eu vou ter que suspender a apresentação, não vamos ter aula nessa semana, só que eu não tenho tempo para fazer essas apresentações, eu não consigo fazer essa apresentação tudo na aula do dia 13, né? Que seria a nossa quarta-feira antes do final. Se a gente não tem uma sala grande, né? A gente sempre tem que ter um plano B, né? A gente que trabalha com tecnologia sempre tem um plano B. O plano B seria a gente suspender a apresentação presencial / híbrida e entregar só o PowerPoint, né? Ou vocês mandarem um vídeo, né? O vídeo é complicado, né? Apesar que o Zoom aqui permite vocês gravarem uma aula. Eu vou avaliar. Eu vou avaliar e na semana que vem a gente discute isso, tá? E até porque eu tenho uma outra aula de princípios, uma outra sala de princípios. Eu vou ter que avaliar e ter o mesmo critério para as duas, né? Ter o mesmo critério para as duas, né? Então, até porque deve ter gente da FCI em outras unidades também, né? Talvez nessa aula da quinta-feira, tá? O André está dizendo que concorda, né? É óbvio que todo mundo concorda, né? Não tem que fazer a apresentação, todo mundo concorda, né? Mas aí eu vou avaliar, tá? Eu vou avaliar e o representante de classe que vocês me mandaram aí, se puder levantar, se o representante de classe estiver me ouvindo aqui, puder se manifestar aqui no chat, ou do microfone, tá? É a Tainá. A Tainá é a representante, Tainá, tá? Então, se você puder, né, uma líder feminina, né, para variar aqui, a única menina que tem acho que as poucas meninas que tem aqui na sala, né, é a líder, né? As mulheres estão dominando o mundo aí, né? Tainá, se você puder avaliar com a turma, você acha que é da FCI? Acho que tem gente fora da FCI aqui também, tá? Normalmente as salas são misturadas, né? Então, não sei, aqui no primeiro dia a gente perguntou quem era fora da FCI, né? Então, eu acredito, Tainá, que o consenso vai ser de só ver a entrega do PowerPoint, tá? Então, esse é o plano B, tá bom? Mas, de qualquer maneira, obrigado por ter avisado aí, e obviamente que a aula do dia, primeira semana de abril, que é dia 6, a gente não vai ter essa aula, né? A gente não vai ter essa aula presencial, né? Não vai ter essa aula presencial, tá bom? Então, fica aí, né, essa questão que a gente vai resolver a semana que vem, tá? Mas possivelmente o direcionamento vai ser só a entrega do PowerPoint, tá? Sem a apresentação presencial, tá? Ou mesmo remota, tá bom? Só vou combinar com o pessoal do quarto A, né? Porque quando eu tenho duas turmas de princípios, eu preciso usar o mesmo critério para as duas, né? Fica chato ter, né, um critério para uma turma e para outra não ter. Então, amanhã eu vou também bater o martelo com o pessoal de letras, né, que é o pessoal do quarto A. Tá bom? Bom, já falamos bastante aqui mas foram importantes, né? Só para a gente fechar a planilha que vocês estão visualizando, tá? Eu vou fechar um pouquinho o chat aqui, tá? Pode mandar mensagem que eu vejo aqui no meu monitor. O trabalho 2 é o trabalho do perfil empreendedor. Esse trabalho eu vou trabalhar melhor, vou falar melhor a semana que vem, mas eu vou voltar para o Moodle aqui e vou mostrar, tá, esse trabalho aqui, tá? O Carlos está perguntando na composição da nota N1. A composição da nota N1 tem um errinho aqui, realmente, porque ela não está totalizando 10, né? O trabalho 2 vale mais. O trabalho 2 vale mais, tá? Eu vou corrigir isso daqui na planilha. Trabalho 2, que esse trabalho individual vai valer 30%, tá bom? Esse trabalho 2 aqui, ok?
Obrigado aí, Carlos, por ter notado esse erro na planilha. Deixa eu ver se a planilha está errada aqui. A planilha está certa, não, está errada também. Não, desculpa. O erro que tem aqui, tá? É que o case empreendedor vale mais, tá? Vale 60%. Então, há um erro aqui, ó. Tá? Depois eu vou acertar na planilha direitinho, mas aqui é 6. Ok, ó. Perfeito? Bom, observe aqui que eu tenho atividade 2, que é atividade também individual, e essa atividade do case empreendedor, que vale mais, é a atividade 3, vai formar a nota. Observe que a nota aqui já está se movimentando, né? O pessoal que tirou 10 aqui, como o André Felipe, por exemplo, já está com 2, o pessoal que tirou 9, está com 0,8. Bom, nesse trabalho 2, quase todos vocês entregaram, só teve a Júlia que não entregou. Teve uma outra não entrega aqui, que foi do Pedro. O Pedro Galvão Barreto também não entregou. Na devolutiva, eu vou avaliar como a gente faz, né, se fizer falta. Não, como o peso é pequeno, tá? O problema maior é não participar dos grupos. É importante que vocês participem dos grupos. Tá? E eu vou considerar um nome, tá? Eu vou considerar um nome, a entrega do trabalho aqui, o pessoal que tiver com o nome, tá? No PowerPoint. Então, os grupos que, se tiver alguém, tá, que não está participando e o grupo não colocar o nome, tá, o líder do grupo, quem estiver fazendo PowerPoint, não colocar o nome, eu não vou considerar, tá, essa atividade. Tá? Então, tomem cuidado aí para vocês em grupo, né, participarem de forma ativa. Tá? A entrega do PowerPoint, tá, vai valer. Né? Se tivesse aula presencial, que possivelmente não vai ter, né? Eu estaria aqui, né, considerando também a presença ou a participação na apresentação. Coisa que deve acontecer no segundo bimestre, tá? Aqui no trabalho 6, do segundo bimestre, deixa eu ver o trabalho 6 qualquer. Esse é o trabalho final individual. Possivelmente, esse trabalho final individual vai ser um trabalho que eu vou... possivelmente, a gente deve manter, né, essa entrega de atividade no Moodle até o final do curso, tenho certeza aí como é que vai ser feita a orientação. Tá? Bom, segundo bimestre a gente vê depois, tá? Ok? Bom, feito aí essa questão, vamos voltar aqui rapidamente para o Moodle, tá? Estão vendo o Moodle novamente aí? Deixa eu ver, agora sim, tá? Vamos voltar aqui. Esse aqui é o vídeo que a gente vai mostrar aqui no finalzinho da aula, ok? Aqui voltamos para o Moodle, tá? Essa planilha que eu acabei de abrir é essa daqui, tá? Eu só não corrigi aquela questão lá da atividade do case, tá? Da fórmula que está errada ali, conforme foi notado aqui, tá? Lembrando aqui, então, ó, na aula passada, eu coloquei a atividade que a gente vai começar, vamos no finalzinho da aula, a gente vai começar a discutir, que é a atividade 2, ó. Essa atividade 2 é essa atividade do perfil empreendedor aqui, ó, que vence no dia 1º, ó. Tá? Então, já tem uma atividade, a segunda atividade já está no Moodle. Ela está postada no dia, ela está postada na aula 5 aqui, ó. Tá? Na aula 5. Tá? No dia 16, que foi a aula passada. Tá? Então, não está na aula de hoje, está na aula passada. Essa é a segunda atividade. E a entrega do case, tá? Ela está prevista, o link dela não foi colocado ainda ou já foi colocado? Deixa eu ver, dia 30. Está no dia 30 aqui, ó. Tá? Semana que vem a gente vai avaliar. Ela já está colocada aqui, ó. Apresentação, ó. Deve conter a descrição do projeto. Isso daqui é o PowerPoint, ó. PowerPoint. Que parece que a gente vai definir que vai ser a única entrega que vai ter, porque não deve ter a apresentação presencial em função da semana de FCI que vocês vão ter, que vai comprometer a aula nossa do dia 6, tá bom? Conforme vocês bem lembraram aí. Ok? Então, lá na semana que vem, a gente avalia direitinho isso. Espero na semana que vem, convido todos que estão me assistindo aí. Eu entendo hoje que a gente não teve a presença de ninguém,
tá? Em função de alguma prova que você deve estar tendo aí, né? Você deve estar tendo alguma prova aí. Prova ou atividade, né, no Moodle, que não tem prova, né, esse regime híbrido. Tá? Prova presencial. Né? Ok? Bom, vamos lá? Então, eu vou agora rapidinho voltar aqui para o nosso PowerPoint, para vocês poderem visualizar. Deixa eu posicionar aqui na minha tela. Vocês estão vendo aí a aula do dia de hoje. Dica cultural que eu dou aqui, ó, tá? É uma dica bastante importante para vocês que trabalham com FCI, que é a questão do metaverso. Se falam, né? Falam-se que é uma tendência, né, que daqui a alguns anos, talvez meses, talvez até uma realidade que alguns de vocês vivam, né, o metaverso vai estar presente aí, vai ser uma grande oportunidade. Por que existe uma grande possibilidade que isso aconteça? Por exemplo, empresas como o Facebook estão investindo muito dinheiro nisso. Essa nova aposta do Zuckerberg. O Zuckerberg mudou, inclusive, o nome do grupo, né, do Facebook, que tem inclusive o WhatsApp junto, para metaverso. Se abrirem o WhatsApp, né, se abrirem o WhatsApp, vão ver, né, que o WhatsApp agora não chama-se mais Facebook. Né? Ele está em um grupo Meta. Né? Por causa disso. Outros movimentos que o Zuckerberg fez foi comprar uma empresa chamada Oculus, uma empresa de realidade virtual. Com tudo isso, é um assunto que eu acredito que vocês estão já acompanhando. Espero que nessa semana, né, eu não sou alocado aqui na FCI, não sei se né, o diretor aqui vai compartilhar com professores convidados, né, eu não sou professor aqui alocado, né, se eu tiver aqui nos comunicados, por isso, possivelmente não estou, porque eu não estava nem sabendo essa semana de engenharia, semana da computação informática aqui. Tá? Então, possivelmente não estou, tá? Então não sei, mas eu espero que haja uma palestra, né, nessa semana, se alguém souber aí da planilha, né, das palestras, se puder compartilhar aqui no chat com a gente, né? Deixa eu deixar o chat aqui ativo de novo. Né? Dê uma olhada na programação da semana da FCI, se existe alguma palestra de metaverso, tá? De programação, desse tipo de coisa ligado a esse ambiente de metaverso. Tá? Eu recomendo essa palestra aqui, ó, do Walter Longo. É uma palestra longa, é uma apresentação que ele fez falando de metaverso e falando da tendência do metaverso aí como não apenas como uma Second Life, né? Não sei se vocês lembram da Second Life, que é um ambiente lá, mas que as empresas estão apostando muito. Por exemplo, né? Se o Mackenzie estivesse no metaverso, não sei se está, talvez esteja já, né? O Second Life ele tinha uma... O pessoal podia visitar o Mackenzie lá no Second Life. Se o Mackenzie estiver no metaverso, a sala 404 do prédio, que deve ser, é 30 e qualquer coisa, 34, 35, 31, não lembro, né? Se estivesse lá, todos vocês poderiam estar nesse momento com o óculos de realidade virtual de vocês, inclusive eu poderia estar, inclusive, no meu escritório, na minha sala, na minha empresa, né? Estaria dando aula no metaverso, com todo mundo presente, só que cada um, né, nas casas de vocês, nas empresas de vocês, né? É isso que o metaverso promete. Por que está chamando muita atenção das empresas? Porque showroom das empresas, lojas, né, vai ter compra no metaverso, vai ter locação de loja no metaverso, o metaverso vai ter, né, a Rua Itambé no metaverso vai existir, né, a Rua Piauí, né, ou seja, o Mackenzie vai conversar lá com o Zuckerberg, por exemplo, né, e vai disponibilizar, né, no metaverso a universidade, talvez com aulas virtuais. Pode ter uma loja aqui na Piauí que vende sapato, então essa loja vai estar lá no metaverso. É isso, de uma certa forma, de forma muito simplória e resumida, que é um assunto muito importante. Para vocês, não sei se vai pegar, a minha geração, né? A minha geração eu acompanhei todo o início da internet, conheço todas as gerações da internet, vivenciei isso,
Eu fui o responsável pelo domínio da minha empresa, Excel BR, registrei o domínio em 1998, né? Talvez alguns de vocês não tenham nem nascido, tá? Então, eu sou uma pessoa que viveu todas essas fases da internet, nem teve muita coisa que a gente achava que não ia pegar, e pegou, né? Aplicativo de celular, o celular ser utilizado, o smartphone ser usado como... Alguns de vocês estão me assistindo nesse momento, aula no smartphone. Isso é uma coisa que muita gente fala, pô, mas como lá na telinha, né? Pegar o celular, né? E ter no celular, como eu estou vendo aqui, ó, vocês estão me assistindo, estou me vendo aqui no Zoom, né? Era uma tendência que tinha gente que não acreditava. Tá? Tem gente que não acreditava nem na internet direito. Quem saiu na frente, desenvolveu site, desenvolveu aplicativo, saiu na frente. A nova onda é o metaverso. Né? Vocês vão, da FCI, possivelmente ter disciplinas de programação desses ambientes virtuais. Né? A Tainá está afirmando aí que não tem a programação completa, né? Deveria já ter, né? Estamos no dia 23, né? Ok, mas a gente conhece aí o Mackenzie, já estou há 35 anos aqui, como uma boa empresa brasileira, vai deixar para a última semana, né? Okay? Se fosse uma empresa alemã, já desde o ano passado já estava feito, né? Então, fica aí essa constatação, tá? Não é crítica não, tá? Porque eu sou brasileiro, eu sou do mesmo jeito, né? Ontem eu estava corrigindo o trabalho de vocês, né, que vocês apresentaram, né? Ah, o que eu vou ter na aula de hoje? Ah, estava vendo ontem isso, né? Se eu fosse um alemão, por exemplo, eu já tinha feito isso com alguma antecedência. Bom, a gente vive aí, o Brasil é assim mesmo, né? E vamos trabalhando, né? Temos coisas positivas aqui também, tá? Talvez se tivesse tudo certinho aqui, não tinha tanta graça, né, as coisas aqui no Brasil. Ok? Metaverso é a dica que eu dou no dia de hoje. Tá? Caminhando aqui. Na aula de hoje eu gostaria de falar um pouco da perspectiva histórica e corporativa do empreendedorismo. Tá? É uma perspectiva importante. De uma certa forma, todos esses aspectos já foram abordados nas aulas anteriores. Eu só vou dar uma recapitulada, até para atender o nosso programa. Né? A gente tem um programa que a gente está seguindo ali, né? um planejamento pedagógico, tá? E na aula de hoje estava previsto uma retomada desses aspectos. Perspectiva histórica. No primeiro dia de aula, a gente falou, né? Mostramos um vídeo falando um pouco dessas perspectivas. Perspectiva histórica, um filme que eu gosto muito, né? Já comentei aqui também, o 2001, Odisseia no Espaço, mostra muito essa perspectiva histórica. Né? E nessa perspectiva, né, é muito importante a gente... outro livro legal que eu coloquei no meu blog, né, uma resenha dele, ou eu mesmo faço resenha, eu chamo outras resenhas, tá? Tem links de resenha. É o livro do Harari, o livro chamado Sapiens. Esse livro mostra muito bem essa perspectiva histórica e mostra toda essa evolução empreendedora do Homem Sapiens. Recomendo muito esse livro. Se alguém leu o Sapiens aqui, o Harari, né, que é o cientista político, cientista israelense, historiador, né, se quiser colocar aqui no chat o que achou desse livro Sapiens, né, é legal. Né? Esse é um livro obrigatório, né, para a gente entender a história, né, nossa. Inclusive, aqui, né, o Harari fez um resumo, inclusive é um best-seller no mundo inteiro. Tem várias palestras, inclusive ele fez palestras aqui no Brasil, ele participou de um evento lá no Roda Viva. Tudo isso vocês encontram no YouTube. Se digitar lá Harari no YouTube, né, vão verificar. Dê uma olhada no meu chat ali sobre esse livro Sapiens. Tá bom? Chat não, né? No meu blog, né, blogdoivair.com.br. Bom? Bom, tem toda essa perspectiva histórica que mostra toda a evolução do ser humano. E vocês são uma geração, né? Vocês são uma geração que é uma geração que o tempo todo vocês presenciaram a internet. Para vocês, a internet é uma coisa inerente ao ser humano. Mas a internet é uma coisa muito recente. Assim como muitas outras coisas que aconteceram no século XX. Eu acompanhei, por exemplo, eu sou da época, não sou tão velho assim, tenho 59 anos, mas eu peguei TV preto e branco, eu peguei TV a válvula, né, radinho de pilha, né? Ou seja, tudo isso que o celular, o smartphone, né, substituiu. Né?
Eu peguei toda essa revolução. Eu dou aula de microprocessador na escola de engenharia, lá na elétrica, que é o chip interno que está aqui dentro, um ARM que está aqui dentro, né? Então, realmente, a gente vê que nos últimos 50 anos, principalmente com a revolução tecnológica, tudo mudou. Observem, né, um bom exemplo do empreendedorismo do ser humano. Olha que exemplo legal. Se a gente pegar essa pandemia que nós estamos, felizmente, aí superando, né? O pessoal já fala que é endemia, mas ainda não existe isso oficialmente, né? Há 100 anos atrás, nós tivemos uma gripe espanhola, que não é a mesma do coronavírus, é um outro tipo de vírus, mas com efeitos muito parecidos. A gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas, matou 10 vezes mais do que essa gripe que nós tivemos agora, né, do coronavírus, né, do Covid, né, Covid-19, né, sei lá o número dele, o Covid, e as estatísticas mostram, que são até relativamente confiáveis, que 5 milhões de pessoas já foram vitimadas por essa pandemia. Há um século atrás, 1918, 1920, até 21, 22, um século exatamente, 50 milhões de pessoas morreram. Eu acredito que foi mais, porque naquela época não tinha internet, não tinha nada. Então, as estatísticas, com certeza, subestimaram o número de pessoas que morreram, né, da pandemia. Ou seja, muito possivelmente 20, 30 vezes mais. Por que a gente teve muito menos morte? 5 milhões é uma coisa terrível. Todos nós conhecemos pessoas que foram vitimadas. A grande maioria de vocês teve contato com vírus, né? Tiveram positivo no vírus, outros com sintomas mais leves, outros sintomas mais graves. O que houve nesse um século? Empreendedorismo, desenvolvimento da ciência dos melhores exemplos de empreendedorismo que nós temos, humano. A ciência, né, o tempo todo está tendo que resolver problemas de uma forma inovadora, propõe soluções. Essas vacinas de RNA que a Pfizer desenvolveu são grandes revoluções que não vão ser só a solução para doenças como o do Covid, né? A vacina da Pfizer, a vacina de outras concorrentes da Pfizer, são inovadoras, são diferentes das vacinas chinesas ou da vacina do Butantan, que trabalha com vírus inativado. Então, houve uma grande inovação. E possivelmente a gente vai ter vacina de dengue, vão ter vacina de câncer, desenvolvida em cima dessas tecnologias. Então, observe essa perspectiva histórica, como nós vivemos um mundo muito melhor do que é um século atrás. Não achem que o mundo aí está ruim, comparado com outras épocas. É claro que o mundo tem vários problemas, está vivendo uma guerra nesse momento transmitida pela televisão, né? A gente tem vários problemas no mundo, mas comparados com um século atrás, é só ver a expectativa de vida, né? Eu, por exemplo, estou atingindo 60 anos, eu perdi o meu avô com 60 anos, né? E eu tenho uma saúde, tenho uma condição de vida muito melhor do que há 2, 3 gerações atrás. Vocês são uma geração que vão viver mais de 100 anos. Aposto com vocês. E bem, não é uma geração né, que vai ter problemas, né? Hoje a gente sabe de uma série de coisas que a ciência já desenvolveu, que o ser humano já conhece, que com certeza nos possibilitam uma qualidade de vida muito melhor. A cura de doenças. Vocês, por exemplo, são uma geração que praticamente não tem cárie, né? Olha que maravilha, né? Vejam outro filme legal, um Náufrago, né? Um Náufrago, é o filme com o Tom Hanks, né? Se coloquem naquela situação de vocês numa ilha, isolados, sem possibilidade de ter acesso às benécias da ciência, às benécias do empreendedorismo moderno. Então, isso mostra muito. Aqui a gente fala também da Revolução Industrial. Olha, observe aqui no slide que vocês estão vendo aqui o Ford T. Pegue o carro atual, pegue o carro daqui a 20, 30 anos, o carro elétrico, o carro autônomo, o drone. Tudo isso é exemplo de empreendedorismo, tá? Quando você tem um problema, quando o ser humano tem um problema, ele desenvolve uma solução inovadora.
Isso chama-se empreendedorismo, a perspectiva histórica, ok? Contexto das organizações. As organizações hoje dependem para a sua sobrevivência de inovação. Vocês trabalham em empresas, a maior parte de vocês já trabalham. O pessoal de FCI aqui é um pessoal que já entra no mercado de trabalho muito rapidamente, né? Felizmente, sorte, escolheram a profissão correta, tá? Uma profissão que tem muita demanda de mercado, vocês estão sendo muito valorizados por causa disso. Legal, tá? Vão em frente aí. Dentro das corporações, vocês só vão ter oportunidade de participarem, né, de trabalharem nessas corporações, porque vocês são empreendedores. Vocês têm aquelas características empreendedoras que vocês vão colocar no segundo trabalho. E as empresas têm uma grande preocupação de constantemente estarem inovando. Eu tenho uma empresa, vocês sabem, eu já coloquei aí para vocês, né? Coloquei inclusive o site da minha empresa, e toda a discussão que a gente tem a cada novo ciclo é o que a gente vai colocar de novo em relação à nossa concorrência. Se a gente não tiver essa preocupação, em 2 ou 3 anos, minha empresa morre. A concorrência nos alcança, faz coisas melhores que nós. E quando eu falo concorrência, concorrência global, não é concorrência só lá na Casa Verde, onde eu estou residente, não, ou em São Paulo, ou no Brasil. Então, isso é muito importante dentro das corporações, vocês terem um comportamento empreendedor. Outras preocupações, certificações internacionais. A minha empresa tem 3 ou 4 certificações internacionais, senão eu não consigo vender. Competição global, né? Minha empresa tem uma filial ou uma parceria nos Estados Unidos, né? 2 ou 3 vezes por ano eu viajo lá para os Estados Unidos, né? É um grande mercado que nós temos lá, né? Faturo mais lá do que aqui, é uma empresa muito menor lá, né? Porque as condições americanas são muito melhores do que aqui. Eles têm, né, um país muito mais empreendedor do que o país brasileiro. Né? Aqui, o pessoal está sempre inventando, né, retrocesso e tudo mais. A gente está vendo a campanha política aí, absurdo, alguns candidatos falando de retrocesso em leis trabalhistas, né, de regulamentação, né? É muito importante aí vocês avaliarem e darem o voto de vocês com pessoas que sejam empreendedoras, que pensam no empreendedorismo. Ok? Clientes exigentes, internet, empresas mais enxutas, home office, olha que legal. Né? Eu não coloquei aqui, porque o slide está desatualizado, mas home office está no contexto das organizações. Né? Então, vocês que trabalham em FCI aí, né? O meu pessoal de TI, quase todo ele trabalha em home office. Eles vêm na empresa 2 ou 3 vezes, tem funcionários que vêm uma vez por mês na empresa. Né? Eu acho isso fantástico, fantástico. O cara se adequa, né? E estão querendo regulamentar isso, estão dizendo que isso vai ser proibido. Estão querendo, né, que você pague hora extra porque você está em casa. Pô, você está em casa, você acorda na hora que você achar melhor. Né? Só que você tem que entregar tarefa. Contexto das organizações aí, tá? Já falei também da questão da relação do PIB, né, com o empreendedorismo, coloco PIB, coloco IDH, coloco democracia, tudo no mesmo balaio aí, né? Tudo isso já foi bastante colocado. Dei esse exemplo aqui, compare a Suíça com a Grécia, 2 países europeus, 2 países com alto nível de educação, um bom nível de IDH, mas com graus de empreendedorismo totalmente diferentes. Quais são as empresas hoje que são sediadas na Suíça e quais são as empresas da Grécia? O que a Suíça produz? O que a Grécia produz? Né? Então, o ciclo nas empresas é muito curto hoje, né? Vocês não vão ficar muitos anos nas empresas que vocês estão, vão trocar de empresas muito mais rapidamente do que a minha geração, e vão ter as suas empresas. Daqui a alguns anos, vocês vão ser empreendedores de startup. Né? Estados Unidos, aqui, ó, né? Nos últimos 20 anos, as novas empresas representam 90% dos empregos. Tá? A gente vai falar isso nas próximas aulas. Pega as 10 maiores empresas do século 21, agora, 2020, 2021, 2022. Pega as 10 maiores empresas de 20, 30 anos atrás. Vocês vão ver que as empresas que sobreviveram são apenas as empresas empreendedoras, que inovam constantemente. E na área de FCI, na área de computação, tem muitas empresas, né, ligadas a essa área.
PJ, né? Muitos de vocês não vão ser CLT, vão ser PJ, vão fazer home office, e isso é uma evolução. Vocês são a geração Y, a geração millennial, sei lá, né? Eles ficam dando um apelido para as gerações aí, geração Z, talvez, não sei. Uma geração que pensa diferente, que já nasceu no home office, né? Que vão ter as suas empresas, que não vão querer trabalhar para empresas pré-estabelecidas. Muitos de vocês vão ser empreendedores corporativos, empreendedores, né, de ter as suas empresas muito rapidamente. Tá? Alguns pensadores de empreendedorismo, pessoal que gosta desse assunto do empreendedorismo, quer estudar, tem alguns livros muito legais sobre isso. Né? Alguns estão na bibliografia nossa, tá? Mas eu destaco dois aqui. Eu destaco o Schumpeter e destaco o Peter Drucker. O MC Cleveland, ele trabalha mais com a questão psicológica do empreendedorismo, né? Do empreendedorismo como comportamento. Também isso é importante. Né? Mas eu destaco o Schumpeter. O Schumpeter ele é um cientista do século passado. Né? Os livros dele são da 1960, 50. Mas ele foi que previu, né, que as empresas precisariam ser reavaliadas constantemente, muitas vezes desaparecer, tá, ou mudar totalmente o DNA delas. Exemplo, IBM. Exemplo, GE. A IBM, por exemplo, já foi reinventada nos últimos 50 anos diversas vezes. A IBM era uma empresa de grandes data centers. Depois a IBM migrou para a empresa do PC, do computador pessoal, e hoje ela está voltando a ser uma empresa de soluções, empresa de data centers, de grandes servidores. A GE, né, GE é uma empresa que fabricava geladeira, fabricava fogão, continua fabricando, a marca GE ainda está, mas percebeu que a China estava crescendo e migrou para uma empresa de tecnologia, empresa de soluções de cidade, que a IBM também, Smart City, uma empresa, a IBM tem investido muito nessa área de cidades inteligentes. Né? Então, isso é o que o Schumpeter previu. Para quem estiver interessado, tá? E foi por isso que eu atualizei o slide ontem, tá? Esse livro, Capitalismo, Socialismo e Democracia, quando o Schumpeter, né, ele prevê esses ciclos curtos nas empresas. As empresas precisariam constantemente se reinventar. Né? Ele fez isso, né, esse livro aqui que vocês estão vendo aí, é um livro do século passado, mas é um livro muito atual, né, nisso daí. Coloquei o link aqui, né? É um livro interessante, né, o pessoal que gosta de estudar um pouquinho mais história do empreendedorismo. E essa é uma leitura obrigatória, do Peter Drucker. Né? Ele faleceu aí há 2, 3 anos atrás. Né? Ele também é um cientista do século passado, mas que atuou muito na primeira década do século XXI. O Peter Drucker, se eu não me engano, teve inclusive, não sei se ele teve no Mackenzie, ele veio várias vezes no Brasil em eventos como o da HSM. A HSM é uma empresa no Brasil que trabalha muito com inovação, com palestras corporativas. Né? Normalmente as palestras da HSM são em novembro, e o Mackenzie participa muito do HSM. Né, dessas palestras. Inclusive, traz aqui para o Mackenzie alguns desses cientistas, né, que estudam a modernidade. O Peter Drucker é um deles. O Peter Drucker é administrador. Né? E ele é categórico, falando que empresas que não inovarem, empresas que não proporem soluções novas constantemente vão desaparecer. E ele defende muito uma estrutura empresarial, ele como administrador, uma estrutura orgânica que permita, né, essa questão da inovação constante dentro das empresas. Então, uma leitura obrigatória para vocês aí também. Tá? Coloca aqui o resuminho, tá, do Peter Drucker, ele morreu em 2005. Né? Ele coloca lá as melhores práticas e fala bastante coisa aqui. Né? Então, um slide aí, depois vocês podem estar observando aí. Tá? E para encerrar a nossa aula, tá? Destaca aqui os tipos de empreendedorismo que a gente já está trabalhando aqui no curso. Tá? O empreendedorismo de startup, que é o mais conhecido, é aquele que você propõe uma nova empresa. Muitos de vocês vão ter esse tipo de empreendedorismo daqui a alguns anos.
Sugiro vocês ganharem experiência. Mas aqueles mais empreendedores que quiserem começar a experimentar ter uma empresa, proponho principalmente projetos empreendedores, que é a disciplina que vai seguir princípios de empreendedorismo, de vocês criarem um plano de negócio, participarem de concurso de ideias que tem aqui no Mackenzie. Né? Por exemplo, a gente deve ter em abril um concurso de ideias, onde vai ter a apresentação dessas ideias. Acho que vai voltar esse ano presencial. Né? Antes da pandemia, a gente tinha grandes eventos aqui. Os melhores ideias são convidados a participar da incubadora e, dentro da incubadora, desenvolver uma startup inicial. Essa startup vai ser uma startup que vai dar certo? Não necessariamente, é uma incubadora. Né? 10 empresas que participam de um processo de incubação, talvez 2, uma empresa. Tem algumas empresas brasileiras, né? Empresas já vinculadas, que participaram da incubadora. E eu mostrei um vídeo na semana passada mostrando esse processo empreendedor dentro do Mackenzie. E a incubadora está muito ligada a isso. A incubadora ela é ágil, a startup ela é ágil, ela cria riqueza, ela precisa de investimento. A gente vai trabalhar nas próximas aulas muito esse conceito da startup, principalmente na questão, né? Isso a gente vai trabalhar mais no segundo bimestre. O corporativo é o que vocês estão fazendo hoje. Vocês são empreendedores dentro de empresas pré-estabelecidas. Tem regras, tem mais estabilidade, mas não, obviamente não tem o potencial de ganho que você tem numa startup. Mas o risco é muito maior. Para vocês terem uma ideia, no Brasil, 10% das startups sobrevivem nos primeiros 2 ou 3 anos. 90% não sobrevive. É um ambiente muito hostil, principalmente no Brasil. Essa estatística é muito melhor em países mais empreendedores, inclusive isso é uma das indicações de ranking de empreendedorismo no país. O Brasil está mal nisso daí. O Brasil não ajuda, né, as empresas pequenas que estão nascendo. Apesar disso, o Brasil teve 11 unicórnios em 2021. Olha que coisa fantástica. Nós somos realmente muito resilientes, porque o governo não ajuda, né? Está todo mundo aí, tem candidato prometendo voltar a leis trabalhistas antigas, regulamentar tudo e não sei o quê. Então, isso é muito complicado. Né? Observem bem as propostas dos candidatos aí para vocês realmente escolherem propostas, no mínimo, que possibilitem, por exemplo, de vocês terem uma boa startup. Né? No Brasil, nós não temos. E eu falo isso com propriedade porque a minha empresa tem uma filial nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, a minha empresa lá é 1/3 da empresa aqui no Brasil e a gente fatura mais lá do que aqui. É um absurdo isso. Né? Fogo de chão. Olha a história do fogo de chão, a churrascaria. Né? Nasceu no Brasil, né? Nasceu em São Paulo, e as empresas americanas do fogo de chão rendem muito mais. Inclusive, a fogo de chão hoje é controlada por um grupo investidor americano. Né? Tem cases aí interessantes do fogo de chão que mostram as dificuldades que a gente tem aqui no Brasil. Né? Então, aqui, diferença de startup e corporativo, o social, que trabalha em causa, não necessariamente está ligado a lucro, mas precisa de dinheiro para poder ser reinvestido na causa social. Né? Projeto voluntário, é muito importante que vocês participem de projeto social. Né? Na vida não é só dinheiro, ter causas, né, que vocês acreditam, ajudar as pessoas, isso é muito importante para o currículo de vocês, inclusive. Não deixe de refletir sobre empreendedorismo social. E no setor público, isso é essencial no Brasil. Essencial no Brasil. Né? É a vocação do setor público. O setor público tem que estar voltado para a educação básica, não a de nível superior. No Brasil, 30% da verba de educação vai para a faculdade. Né? 100% dessa verba deveria estar no ensino básico. Né? E o ensino básico é horroroso no Brasil. Vocês sabem disso, a maior parte de vocês estudou em escola particular. Saúde, todos nós deveríamos ter acesso a uma boa saúde pública. O SUS deveria ser um exemplo. Vocês viram o que aconteceu na pandemia aí. Né? As dificuldades do SUS, né? Isso deveria ser investido. Por isso que o setor público tem que estar voltado para a educação, tem que estar voltado para a área de saúde. E o empreendedorismo ajuda muito nesse processo, na gestão desses setores. Tá? E o setor de segurança, outra vergonha no Brasil.
Olha os índices de criminalidade. Todos nós pagamos condomínio. Condomínio é uma excrescência brasileira. Condomínio, essa taxa que você paga lá no seu prédio. Vai lá nos Estados Unidos, vai na Europa, né? Não existe porteiro. Porteiro é coisa só de gente rica. Né? E aí a gente tem toda essa realidade do setor público. Tá? Tem esse artigo aqui, eu vou mostrar esse artigo, vou deixar esse artigo disponível para vocês, e a semana que vem a gente trabalha com isso. Para encerrar, um rápido vídeo, tá? do Poit, né? O primeiro nome eu não lembro dele, né? Que ele fala aqui sobre a trajetória empreendedora dele. E vocês vão pegar outros empreendedores, vão fazer cases com outros empreendedores. Tá? Para a gente encerrar a nossa aula, tá? E eu vou fazer uma segunda chamada aqui. Tá? Esse vídeo dura 3 minutinhos só, tá? Só para a gente poder, tá? Encerrar aqui. Vocês estão vendo aqui. Na sala, né? Não tem ninguém na sala, então não tem problema aqui. Mas eu estou sem som na sala, tá? Então não vou estar ouvindo, tá? O que vai estar no vídeo aí, tá? Mas vocês aí me deem um feedback aqui no chat, tá? Se o som está ok, tá? Deixa eu deixar o chat aberto aqui. Um segundinho. Abrir o chat aqui, se alguém puder me dar um retorno se o som está legal aí na casa de vocês, ou no escritório de vocês, tá? Na empresa de vocês. Vocês estão ouvindo? Deixa eu colocar desde o início aqui. Está sem som. Vou ver por que está sem som. Aqui está o som. Eu preciso compartilhar o som no Zoom. Uma casa que não tinha luz elétrica. Imagine você de lado a vida inteira. Está saindo o som agora. Obrigado. Eu sempre esqueço. Eu morei até os 11 anos de idade numa pequena propriedade rural, na cidade de Oswaldo Cruz, no oeste do estado de São Paulo, numa casa de tábua, muito simples e, por ironia, uma casa que não tinha luz elétrica. Imagine você que meu pai tem 3º ano primário, minha mãe só o 1º grau, né? Moraram sempre na roça, mas eles nunca diziam que era impossível comprar uma bicicleta, era impossível comprar aquela roupa que a gente queria. Meu pai falava, olha, vamos ver o que você pode fazer para ganhar esse dinheiro. Nessa fase da vida, fez uma grande diferença para mim, com vontade de sempre trabalhar por conta própria e de empreender. Eu fui um engenheiro trainee aqui em São Paulo, né? Ali perto da rodovia Anhanguera, e eu fiquei lá por 2 anos, sendo treinado para substituir uma pessoa que estava para se aposentar e que estava há 36 anos naquela fábrica. E ele também aproveitava para desabafar comigo as frustrações da vida dele. Tudo que ele poderia ter sido na vida, tudo que ele teve vontade de montar e não montou e alguém fez. Eu pensei, eu é que não vou ficar aqui substituir uma pessoa que estava bastante frustrada, né? Eu fiz isso, foi meio aventurado o negócio, com uns 26 anos mais ou menos. E um detalhe marcante que eu não vou esquecer nunca mais, foi um telegrama que eu recebi nesse dia em que eu pedi demissão. Veio o guarda da portaria da fábrica com um telegrama na mão, porque quando chega um telegrama deve ser uma coisa urgente. E ele foi me entregar lá na sala minha de trabalho, eu recebi aquilo, tomei um susto, abri o telegrama e olhei aquilo, rapaz. Numa hora que eu estava tão inseguro, né, de partir para empreender, uma mensagem de 3 linhas, assim, assinada pelo meu pai, parabéns, você vai dar certo. E eu comecei a chorar, rapaz. E o detalhe é que chegou meu supervisor. Era justamente aquele supervisor que, além de me treinar, ele sempre contava tudo que ele queria ter sido na vida e não conseguiu ser porque ele preferiu a segurança ali do trabalho. Aí eu entreguei o telegrama para ele, ele também ficou muito emocionado. O apoio daquele momento foi espetacular. Eu montei uma empresa de instalações elétricas e, em paralelo com ela, eu tentei outros negócios. Eu tive uma loja de material elétrico hidráulico ali na Bela Vista, não deu certo, não consegui vender para ninguém. Eu tive uma transportadora na Vila Maria, também que não rodou muito tempo. Eu tive um sítio grande até de produção de manga Adem,
Achei que eu ia ficar rico com aquilo, cara. Então eu tive aproximadamente 5 empresas na minha vida entre os 26 e os 40 anos. Eu nunca quebrei feio, mas eu andava de lado. E foi assim, depois dessas aventuras todas aí, eu tive a ideia da Poit Energia. Gosto também de frisar bastante esse ponto. Eu tinha 40 anos, foi em 1998. Hoje a molecada tá com pressa, né? Com 30 anos, um pouquinho mais, o cara já tá desesperado, que não acertou na veia ainda, que não ficou rico, que não tá dando certo. Eu falo, calma aí, né? Tem que ser perseverante, tem que tentar de novo, aprendendo sempre com os erros do passado. E a empresa cresceu bastante, mais do que eu havia sonhado. Acabei vendendo a empresa para o líder mundial no setor. Acho que foi muito aprendizado para chegar até esse ponto da Poit de fazer o negócio. Porque empreender dá muito trabalho, não é uma coisa glamourosa, não é uma coisa difícil, de trabalhar muito, de ter noites acordado, passar muitos momentos difíceis, mas quando dá certo e você não faz ideia de como ele pode transformar a sua vida e te trazer uma coisa muito maior que dinheiro, que é o prazer de realizar, de criar empregos, de mudar a vida de famílias. Esse prazer não dá para contar, precisa experimentar. Muito bem. Bom, vocês viram a história do Poit. Deixa eu voltar aqui para o slide. É uma história bastante significativa, tá? No aspecto de... o que me chama duas coisas a atenção aqui, né? Primeiro, a questão por que ele começou a empreender. Vocês viram? Ele entrou numa empresa, ficou muito desconfortável nessa empresa, quando ele viu a pessoa que ele ia substituir numa condição muito parecida com a dele. Falou, pô, mas daqui a 20, 30, 40 anos voltar desse jeito? Isso é uma coisa que dentro de um ambiente corporativo incomoda. Por isso que eu sugiro que você cresça dentro da empresa ou mude de empresas quando perceber que estiver estagnado. Então, isso é uma coisa importante. Outra coisa que me chama a atenção é que a ideia que ele tentou vários projetos empreendedores, né? E só deu certo no segundo, terceiro, quarto projeto, quando ele teve um problema sério, que vocês não eram nem nascidos na época, né? 2001, 2000, né? Estavam nascendo, né? E nessa época, no Brasil, houve uma crise energética. E aí ele desenvolveu essa solução que hoje é muito comum, de ter um gerador de energia, né? Esse gerador portátil, né? Baseado lá em motor de caminhão, né? Que hoje, conforme disse, é muito comum, né? Aí ele desenvolveu essa solução, globalizou, e quando vendeu a empresa, né? Hoje não tem mais dificuldades, possivelmente é um investidor ou investe em outras empresas. Normalmente quem vende empresas muito bem, gostam de empreender, mas como sócio de startups. E ele está fazendo isso. A família dele entrou na política, o filho dele, inclusive, é o candidato do Partido Novo ao governo de São Paulo. Quiserem conhecer a proposta, eu acho uma proposta muito interessante no campo político, aí o Partido Novo, né? Sem querer fazer nenhum tipo de discurso político aqui, né? Conheçam aí todas as propostas, né? E o filho dele tem propostas bastante interessantes aí nesse campo, tá bom? Bom, vamos finalizando a nossa aula, tá? Semana que vem eu vou retomar aqueles tipos de empreendedorismo, tá? E vamos falar principalmente das características que estão aqui na sequência. Ó. Se vocês quiserem adiantar, ó, né? Tu quiser começar a fazer o trabalho, ó, os próximos slides eu vou falar de cada uma dessas características aqui na semana que vem. Vamos fazer uma rápida chamada, tá? Vocês estão vendo a chamada aí nesse momento? Vamos lá. Deixa eu ativar o chat de novo. Vamos lá. Cláudio Honor está presente aí? Cláudio Honor? Presente, Cláudio Honor, ok. Domingos, eu peço para o pessoal, principalmente que é a segunda chamada, eu vou mandar, e eu quero ver se vai estar tudo certo aí quando eu mandar, tá? Senão eu vou precisar fazer a chamada de novo. Domingos Soares. Domingos. Deixa eu já mandar aqui, só para me ver se ela está ativa. Legal. Vamos lá. Voltando aqui a chamada. Domingos Soares presente. Eric presente também. Guilherme de Souza.
Guilherme. Hugo. Hugo presente. João Paulo. Também presente. É o Bulhões, né? O pequeno. Ok. João Pedro de Paula. João Pedro Souza. Souza presente. Luan. Luan. Lucas. Lucas Souza. Nicolas de Barros. Pedro Lopes. Vou mandar de novo aqui e vou... Última chamada, pessoal que eu não consegui ouvir. E esses que estão com falta mesmo, tá? Última chance aí, hein? Guilherme de Souza. Calma, Pedro, já vou passar aí para você. João Pedro, Luan, Lucas Souza, Nicolas e o Pedro Lucena. Lucena presente. Lucas também presente. Lucas também presente. Pedro Lucena, João Pedro de Paula. João Pedro de Paula presente. João Pedro, deixa eu ver aqui, peraí. João Pedro de Paula presente. Vamos lá, mais uma vez, tá? Teve 3 chamadas aqui, mais uma vez eu vou abrir. Só para constatar, né? Agora a última chamada. Quem eu não ouvi? Guilherme de Souza, Luan Lemos, Nicolas de Barros, Pedro Henrique de Andrade. Algum dos 4 presentes? Ok. Nas próximas semanas, a gente deve ter aí, tá, a avaliação e a orientação quanto ao retorno da aula presencial. Ok? Não sei como vai funcionar, quando começa um processo híbrido, não sei se vocês vão tolerar, né? Eu vou torcer até para que, de uma certa forma, haja uma tolerância de alguns de vocês que quiserem continuar tendo uma aula híbrida, porque a nossa sala aqui é uma sala pequena, é uma sala pequena. Talvez alguns de vocês se sentam incomodados, tá? Nós não temos ainda o fim da pandemia, e quando a gente tem um ambiente como a sala 404 aqui, que é muito pequeno, eu fico muito preocupado. Tá? Muito preocupado. Se eu tiver liberdade, tá? Se o professor tiver liberdade, eu ainda vou continuar fazendo chamada remotamente, tá? E vou continuar gravando as aulas. Falando gravação, deixa eu encerrar a gravação aqui, né? Parando a gravação desse